Capítulo 17. Meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Em minha condição de alma pouco evolvida, iniciei, pois, a vida após a morte, nesse ambiente do espaço que descrevi nas páginas anteriores. Decorrido o tempo inolvidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual, que viera caridosamente balsamizar as minhas feridas e as daqueles que formavam a grande turba de meus companheiros pela saudade e pelo sofrimento, embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância, que me separava do mundo que eu deixara. Os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e, ao mesmo tempo, conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Tais pensamentos afligiram-me. Preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio. É verdade que me via envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, a minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. Capítulo 18. O Guia Invisível. Nesse interim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo, em resposta, a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto não me podes ver, porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava à tua consciência nos instantes difíceis, e fui o sireneu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridade sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem em te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura, concentrados nele, em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes da existência das almas. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório de matéria quintessenciada que constitui o invólucro sutilíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica. É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escudes no necessário desapego das coisas mundanas. Capítulo 19. Os pais da terra não são os criadores, e sim os zeladores. E meus filhos? Inquiri mentalmente comovida, entre prantos.
Ah, compreendo, murmurou o meu guia invisível. As tuas hesitações e escrúpulos. Louvo a afetividade do teu coração amoroso e sensibilíssimo, porém, faz-se mister que tudo encares sensatamente, aceitando com resignação os ditames da vontade divina. Aqueles a quem emprestaste o potencial das tuas energias orgânicas e que representavam como teus filhos o grande tesouro de amor do teu coração, são, como somos, as criaturas do Pai de infinita misericórdia. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos, enquanto é do alvedrio superior a sua permanência na face do globo. Mas, aquém das fronteiras da carne, é preciso que considerem os filhos como irmãos bem-amados. É necessário, também, que se alheiem às suas lutas e dores, porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta, em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais, e eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Se bem souberes proceder dentro da nossa grande família das almas, ser-te-á permitido velar pela tua pequena família humana, no minúsculo recanto da terra em que viveste. Vence, pois, o teu mal-estar interior, como tens triunfado das mais rudes provas morais. Capítulo 20. Perturbadoras perguntas. Escutei enlevada aquela voz dulcíssima que me embalava com as suas tonalidades maviosas e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a arrostar a minha nova situação. Ao meu lado, inúmeras almas se conservavam silenciosas, abatidas, e outras retiravam-se em companhia de espíritos fraternos. Acudiram-me então ao cérebro, esvaído pelo acúmulo de emoções, as mais perturbadoras perguntas. Eu estaria ali sozinha em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além? Não poderia reconhecer uma das antigas afeições da terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não havia voltado a elas quem fora a minha idolatrada mãe? Capítulo 21. Minha mãe, a grande consolação. Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senti a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente meu olhar e, ó maravilha, vi minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada, nesse momento inesquecível, de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois, nesse instante, toda a minha existência estava concentrada naquela afeição, reencontrada para a aventura imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim, tudo ali estava nos meus prantos de intensa alegria. E aquele ente querido, que na terra para mim fora o anjo de amor maternal, também se sentia sob o império de grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos já muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas e caí-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos.
Minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta? Percebi, a seguir, que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvia a voz repassada de infinita doçura. Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado aqui, filha, junto ao meu coração. Ah, minhas pálpebras, então, cerraram-se para o sono brando e tranquilo, e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Capítulo 22 Na vida da alma livre. No ambiente de paz e de serenidade transcorreram os meus primeiros dias no além-túmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me ainda as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara para que revivessem, em meu mundo interior, incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido, junto às mais acerbas lembranças. Avivaram-se, então, as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na terra, e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. Capítulo 23 Na vida do além, o pensamento é quase tudo. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturam os trespassados no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Capítulo 24 Dificuldade à concentração mental. Meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. Capítulo 25 A iniciação do além. Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual e foi guiada por sua meiguice que ingressei nas regiões misteriosas que a morte nos descerra em outros planos. Capítulo 26 O ninho acolhedor das almas errantes. Para que possas ter ideia do local em que me encontrava, direi que era igual aos dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer, uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que se não parece com os objetos da terra. Porém, lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. Capítulo 27 A elevação para a verdade e para a perfeição. Num espaçoso recinto, cujo teto era a abóbada estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar. Era aí que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza
e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer, das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça, uma profusão de pétalas de flores que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos páramos da perfeição e que, a eles remontando, voltava aos nossos corações saturados do amor das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. Capítulo 28 O símbolo radiador da alma divina. Em outras ocasiões, afigurava-se-nos ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então, no céu, um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo, como um símbolo radioso e sagrado da alma divina. Capítulo 29 Hosanas. Salmos, hosanas, hinos de felicidade intraduzível, escutávamos comovidos, transportados de esperanças e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que, por instantes, ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito e eram generosos apelos ou profundas exortações que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Capítulo 30 A maravilhosa aprendizagem. Foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como o grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis, contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimentos, para acender os archotes guiadores da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Capítulo 31 A ilusória nutrição dos espíritos. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Lá existe ainda a nutrição, contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera. Alguns seres, aí aportando, necessitam por força dos arraigados hábitos de alimentos análogos aos da terra,
o que obtém por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade, ilusão esta que é consentânea com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência. Capítulo 32 Assembleia das Almas Livres das Futilidades Terrenas. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Personalidades eminentes aí se encontram, elaborando projetos grandiosos para as suas atividades porvindouras. Não há lacunas para as futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque, estando indene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões.